No episódio anterior, vimos a Helena no seu limite, abandonada na oficina que ela ajudou a erguer, cercada por dívidas e pelo silêncio de quem ela mais apoiou. Naquele momento, a dor da traição parecia maior que qualquer esperança. Mas a escuridão tem um mistério. Ela te força a procurar a luz. Foi ali, naquele chão frio, que a Helena sentiu que o seu destino não terminava naquela oficina. Ela estava apenas pedindo um novo caminho. O primeiro passo foi se reconhecer. Ela limpou a graxa do rosto e deu um basta na humilhação. Ela decidiu que as marcas do passado não seriam mais as marcas do seu futuro. Ela se levantou, com os pés fincados na sua realidade. Ela entendeu que o sofrimento tinha chegado ao fim. Era hora de deixar de ser apenas a esposa do dono para se tornar a dona do próprio legado. O conhecimento liberta. Enquanto o mundo lá fora a via como alguém derrotada, a Helena já estava investindo no que ninguém poderia tirar dela: o conhecimento. Era o passaporte para a liberdade e para o respeito que ela sempre buscou. A decisão estava tomada, mas o medo, ele paralisa. Naquela noite, parada diante da porta da escola técnica, a Helena sentiu o peso de cada palavra dura que o Heitor tinha jogado nela. Aquelas frases que diziam que ela era passado, que ela estava apagada, elas ecoavam ali no silêncio do corredor. Ela olhou para as próprias mãos e sentiu um nó na garganta. Ela pensou: o que eu estou fazendo aqui? Eu, com a minha história, sentada numa sala com meninos que têm a idade dos meus filhos. Será que vão rir de mim? O coração batia forte, mas a Helena não ia recuar. Ela lembrou de quem era antes de toda aquela humilhação. Lembrou da força que teve para erguer uma empresa junto a Heitor. Ela respirou fundo, ajeitou a postura com aquela dignidade que só uma mulher que já viveu muito possui e pensou: se o mundo diz que eu não tenho mais lugar, eu vou construir o meu próprio lugar. Ela não abriu a porta apenas para uma sala de aula, ela abriu a porta para sua nova história. Com a mão firme, ela girou a maçaneta. O barulho da sala cheia de rapazes parou e a Helena entrou, pronta para mostrar que a experiência tem um valor que juventude nenhuma compra. O barulho da conversa dos rapazes era alto, um ambiente carregado de testosterona e deboche. Mas quando a Helena entrou, um silêncio pesado começou a se espalhar pelas primeiras fileiras. Marcos estava de costas, escrevendo no quadro. Ao ouvir o silêncio repentino, ele virou devagar. Limpando o pó de giz nas mãos, ele esperava ver mais um aluno atrasado, mas o que ele viu fez o ar fugir dos seus pulmões. Lá no fundo da sala, perto da porta, estava uma mulher madura, de cabelos grisalhos e um olhar que Marcos conhecia mais que a própria alma. O coração dele deu um solavanco. 30 anos se passaram num segundo. Ele não viu as marcas do tempo, ele viu aquele mesmo brilho, aquela mesma luz nos olhos que o trataram com dignidade quando ele era apenas um menino sedento no sol. Marcos ficou paralisado com o giz na mão. Ele não conseguia desviar o olhar. Era ela, a mulher que ele guardou num altar dentro do peito. Mas a cabeça dele girava em confusão. Como? O que a Helena está fazendo aqui? Onde está aquele marido arrogante? Ele viu a Helena caminhar com dignidade e sentar na primeira fila, bem na frente dele. Ela não o reconheceu, afinal, o tempo transformou o menino magro num homem forte e respeitado. Mas ele sentiu o peso de cada palavra que ela disse no passado. Ele pegou a lista de chamada com os dedos quase tremendo. Quando leu o sobrenome, a confirmação veio como um trovão. Ele não disse nada, engoliu seco, sentindo uma curiosidade que queimava. O que teria acontecido para ela estar ali, querendo aprender a sujar as mãos de graxa? Ele guardou o segredo.
Olhou para ela com um respeito que nenhum daqueles jovens entenderia e pensou: Você não sabe quem eu sou, Helena, mas eu nunca esqueci de você. A aula começou, mas para Marcos o destino tinha acabado de dar as cartas de um novo jogo. Os meses passaram e a dor da Helena virou suor. Ela era a primeira a chegar e a última a sair, a aluna mais aplicada que aquela escola já viu. Ela não tinha plano B, era vencer ou vencer. Certa noite, um temporal daqueles desabou sobre a cidade. Sob a luz fria do poste, a Helena esperava a chuva passar sozinha. Foi quando o carro do Marcos parou bem na frente dela. Já está tarde, Helena. Aceite uma carona, por favor. A Helena, com aquele orgulho de quem sempre se bastou, tentou recusar, mas o Marcos não aceitou um não como resposta. No caminho, o Marcos, querendo quebrar o gelo, comentou: Sabe, Helena, eu vejo o jeito que você olha para as peças na aula. Você não mexe nelas ainda, mas parece que conhece a alma de cada motor que entra naquela oficina. Onde você aprendeu a ter essa intimidade? A Helena deu um sorriso triste, olhando a chuva no vidro. Foram 30 anos, Marcos. 30 anos vivendo o sonho de outra pessoa, cuidando dos bastidores de uma oficina que hoje não é mais minha. Eu conheço o som de um motor batendo antes mesmo do mecânico abrir o capô, mas nunca tive coragem de sujar as mãos, até agora. Quando o carro do Marcos parou, a chuva tinha acabado de estiar. O barulho forte no teto do carro deu lugar a um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo pinga-pinga das calhas. A Helena olhou para aquele portão de ferro e por um segundo hesitou, mas o Marcos, com aquele jeito leve, brincou. Viu só? Até o tempo parou para a gente chegar. Agora, cadê aquele café de quem salvou a aluna do naufrágio? Ela deu um sorriso fraco e abriu o cadeado. Para chegarem à casa, eles precisavam passar por dentro da oficina. O Marcos entrou logo atrás dela, e o som dos passos deles ecoava no chão de cimento batido. A luz fraca da rua entrava pelas frestas, iluminando as carcaças de metal e as ferramentas penduravam que pareciam fantasmas de um tempo bom. O Marcos ia olhando tudo, sentindo o cheiro de graxa antiga e o vazio daquele lugar. Ele percebeu que a oficina não estava apenas parada, ela estava ferida, assim como a Helena. Lá no fundo, a Helena parou diante de uma porta simples de madeira e girou a chave. Pode entrar, Marcos. Minha casa é aqui. Quando ele cruza o umbral da oficina para dentro da sala dela, o choque foi inevitável. Ele viu a casa simples, o esforço da Helena em manter tudo limpo e digno, mas a tristeza do lugar era visível. Ele olhou para ela, agora sem a proteção da sala de aula, e viu a mulher real. Helena, o que aconteceu com você? Por que você está vivendo aqui escondida dentro dessa oficina? Foi ali, com o cheiro da chuva fresca entrando pela janela, que ela desabafou. Contou como o Heitor ficou com o luxo e deixou para ela a carcaça do que eles construíram. O Marcos ouviu cada palavra e o nó da garganta dele virou uma promessa silenciosa. Sabe de uma coisa, Helena? Esse lugar não vai ser mais um esconderijo. A partir de sábado, nós vamos transformar essa oficina no seu novo começo. Eu vou te ajudar a fazer esse lugar brilhar de novo. O sábado chegou e com ele a primeira aula extra na oficina velha. O Marcos estava lá, paciente, ensinando passo a passo. A Helena estava decidida, mas o corpo dela ainda não tinha a manha das ferramentas. Ela tentava soltar uma peça de um motor antigo, uma peça teimosa, emperrada pelo tempo e pela ferrugem. Ela fez força, tentou uma, duas, 3 vezes. O Marcos observava de longe, respeitando o espaço dela. Mas a mão da Helena escorregou. A chave inglesa caiu no chão com um barulho seco e o metal não se moveu nem 1 milímetro. Naquele segundo,
Algo dentro da Helena quebrou. Não era só a peça que estava emperrada, era a vida dela. Ela soltou a ferramenta, sentou num banco de madeira capengo e desabou. O choro veio pesado, doído. O Marcos se aproximou devagar, sem dizer nada. Ele sabia que aquelas lágrimas não eram por causa do motor. Eu não consigo, Marcos. Eu não consigo tirar essa peça. Eu não consigo falar com meus filhos. Eu não consigo mais nada. Ela desabou entre soluços. Naquela manhã, antes da aula, ela tinha tentado ligar para o Lucas e para o Pedro. Queria apenas ouvir a voz deles, convidá-los para um café simples na sua nova casa. Mas as respostas foram as de sempre. Tô ocupado, mãe. O pai vai levar a gente para o clube agora. Depois a gente se fala. Desculpas vazias que cortavam como faca. Ela se sentia invisível para os olhos dos filhos que ela mesma criou, trocada pelo luxo e pelas festas do Heitor. E agora, nem um parafuso ela conseguia soltar. Ele não disse nada, apenas pegou um lenço limpo do bolso e com a mão firme, mas suave, ajudou a Helena a secar as lágrimas teimosas. O toque dele na pele dela foi como um bálsamo. Foi nesse momento que os olhos dele se encontraram de verdade. Ali, a centímetros de distância, Helena olhou no fundo dos olhos do Marcos, aqueles olhos morenos, profundos, cheios de uma bondade que ela já tinha visto em algum lugar. Uma sensação estranha tomou conta dela. O coração dela deu um salto. Ela pensou: eu conheço esse olhar. De onde? O Marco sustentou o olhar dela. Ele não desviou. Para ele, aquele segundo foi a confirmação de tudo o que ele sentia. Era ela, a sua salvadora. E para Helena, era o início de um mistério que a faria sonhar de novo. Eles ficaram ali, em silêncio, trocando olhares por minutos que pareciam uma eternidade. Mas a realidade é uma intrusa cruel. O toque alto e insistente do celular da Helena cortou o momento com uma lâmina. O Marcos deu um passo atrás, desviando o olhar com o rosto levemente corado. Helena se assustou, limpou a lágrima e pegou o aparelho com a mão trêmula. Ela olhou para o visor e o coração dela gelou. O silêncio da oficina foi preenchido pelo som da voz dela tentando disfarçar a emoção. Alô? Lucas? É você, meu filho. A vida real batia na porta, mas o pacto silencioso que a Helena e o Marcos travaram, naquele olhar, nunca mais seria apagado. O motor ainda estava emperrado, mas o coração dela tinha acabado de destravar. E assim os sábados ganharam uma nova cor. O sol batia no portão enferrujado e trazia o Marcos, sempre com aquele sorriso de quem sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ele não ensinava apenas a segurar uma chave de fenda, ele ensinava a Helena a confiar nas próprias mãos. Ele ficava ali, de perto, mas bem de perto mesmo. O cheiro da graxa se misturava com o perfume dele, e o toque das mãos, quando ele guiava para encaixar uma peça, fazia o coração dela errar a batida. A Helena começou pequeno. Primeiro foi o carro da vizinha, da esquina. Depois o da dona da padaria. Ela não cobrava nada, queria aprender, queria sentir que ainda era útil, e o Marcos, ele não tirava os olhos dela. Ele a admirava a cada dia, admirava a marca de graxa no rosto dela, o jeito que ela prendia o cabelo, a persistência de quem não se entregava. Ele via a rainha que o Heitor tentou apagar, brilhando mais forte do que nunca entre motores e ferramentas. E para Helena, para ela, o silêncio daquela oficina não era mais triste. Ela não se sentia mais sozinha. O barulho das ferramentas e a presença constante do Marcos preenchiam os vazios que os filhos e o ex-marido deixaram. Ela não sabia que ele era aquele menino do copo de água, mas sentia que a alma dele era o descanso que ela buscou a vida inteira. A oficina estava ganhando vida, e a Helena, sem perceber, estava consertando o próprio coração, enquanto consertava os motores das vizinhas. O que era
Um depósito de sobra estava virando um quartel-general de uma mulher que decidiu que nunca é tarde para recomeçar. O grande dia finalmente chegou. O coração da Helena estava pesado. Aquele medo da solidão batia na porta. O curso acabou. E agora? O Marcos vai seguir a vida dele e eu vou ficar sozinha naquela oficina. Mas a confiança dela agora falava mais alto que o medo dela. Ela decidiu aproveitar cada momento. Se preparou, se produziu, como há anos não fazia. Vestiu um azul profundo, a cor da confiança, que desenhava a mulher segura que ela se tornou. A maquiagem leve, cabelo impecável, aquela beleza que antes se escondia atrás das roupas de graxa e do cansaço, agora florescia para todo mundo ver. Quando ela entrou no salão, o silêncio foi imediato. O burburinho dos rapazes parou. Aqueles alunos que no início olhavam com deboche, agora olhavam com um respeito mudo. Eles não viam mais a tia da mecânica. Viam uma mulher forte, elegante e dona de si. O Marcos estava lá, vestido em um terno que realçava o porte dele e fazia o seu olhar brilhar ainda mais. Havia deixado uma barba grisalha que lhe trazia a seriedade e elegância de um homem irresistível. Quando ele viu a Helena cruzar a porta, ele ficou ali, paralisado por alguns segundos, admirando aquela visão. Mas a realidade da festa, as conversas dos alunos e os cumprimentos o puxaram de volta. Ele era o mestre, precisava manter a postura, mas os olhos dele não conseguiam mentir. Ele estava deslumbrado. Noite adentro, entre um aperto de mão e outro, a Helena sentiu o peso daquela multidão e se recolheu a um canto mais calmo do pátio. Foi ali que Marcos encontrou a brecha. Ele se aproximou devagar e parou próximo dela. Helena, você está simplesmente linda essa noite. As palavras saíram antes que o professor pudesse intervir. Ele pigarreou, tentando recuperar a postura, mas os olhos não mentiam. Digo, sua evolução é de tirar o fôlego. Ver a segurança que você carrega hoje, sendo a primeira mulher a encarar esse curso, é o meu maior orgulho. A Helena sorriu, sentindo o rosto esquentar, mas o olhar caiu por um segundo. Obrigada, Marcos, mas o curso acaba hoje. O silêncio daquela oficina vai voltar. O Marcos segurou as mãos dela com firmeza, olhou bem no fundo dos olhos dela e disse com aquela voz que não deixava dúvidas. Segunda pela manhã, eu vou estar no seu portão. Nós vamos abrir aquela oficina juntos. Você nunca mais vai estar sozinha, Helena. Naquele segundo, o mundo em volta desapareceu. O barulho da música, as risadas dos jovens, tudo sumiu. Só existiam os dois ali, naquele canto do pátio, com as mãos unidas e uma promessa que valia mais que qualquer contrato assinado. Mas, de repente, o Marcos percebeu o movimento de lado. Pelo canto do olho, viu um grupo de alunos que se aproximava, rindo e trazendo os diplomas na mão. Num reflexo, ele soltou as mãos de Helena. Foi um movimento rápido, quase imperceptível para quem olhasse de longe. Ele deu um passo atrás, ajeitou a gola da camisa, recuperando aquela postura firme de mestre. Disfarçou, pegou um copo de refrigerante e comentou em tom mais alto, para quem chegava a ouvir. E como eu dizia, Helena, o seu desempenho na prova prática foi exemplar. Parabéns pela conquista. A Helena sentiu o calor das mãos dele sumir, mas o calor no coração continuava lá. Ela deu um sorriso cúmplice, entendendo o jogo. Ela sabia que aquele disfarce era por respeito a ela, para que ninguém ali tivesse o que falar da mulher que estava recomeçando com tanta dignidade. Os alunos chegaram fazendo barulho, pedindo foto com o professor, e o Marcos foi puxado para o meio da gurizada. Mas antes de sumir na multidão, ele lançou um último olhar por cima do ombro, um olhar que dizia:
eu vou estar lá no seu portão. A Helena respirou fundo, olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez, depois de muito tempo, ela não sentiu medo do amanhã. O motor da vida dela finalmente tinha encontrado o compasso certo. A Helena já tinha começado a transformação. Ela estava lá, no meio da oficina, organizando a inauguração da oficina da Helena. Foi nesse momento que o Heitor apareceu. Ele entrou com aquele passo largo, o sorriso de deboche no rosto, olhando para a tinta fresca e para as flores que ela já tinha colocado com todo carinho na entrada. Ele não viu o Marcos, que estava nos fundos, e achou que a Helena estava ali, desamparada. Com aquele tom de voz carregado de desprezo, ele gritou: "O que é isso, Helena? Você ficou louca? Gastando o pouco que te resta pintando parede? Você acha mesmo que alguém vai te dar valor aqui? Acorda, você é mulher." Helena, mulher não entende de motor, mulher não sabe o que é uma engrenagem. Você é completamente incompetente para esse mundo da mecânica. Saia desse buraco antes que você se humilhe mais tentando ser o que você nunca vai conseguir ser. Neste momento, Marcos, que ouvia tudo, saiu de trás de um carro e deu um passo à frente, surpreendendo o Heitor, que ficou pálido ao reconhecer aquele rosto. O Marcos impôs o limite com uma voz firme: "O tempo de você dizer o que ela pode ou não fazer acabou, Heitor. Ela já aprendeu o que você nunca soube, que o respeito vale muito mais que o dinheiro." Mas a Helena nem deixou Marcos terminar. Ela deu um passo à frente e deu o seu basta final. "O que você está vendo aqui, Heitor? Sou eu. Quem estou construindo? Você me deixou sem nada, me jogou nessa oficina velha achando que eu ia sucumbir por ser apenas uma mulher. Pois saiba que agora eu faço dela o que eu quiser. Ela é minha, o suor aqui é meu, e a dignidade que eu recuperei não tem preço. Vá embora para a sua nova vida de luxo, para a sua juventude de fachada. Como você mesmo disse, eu não pertenço àquele seu mundo, e hoje eu agradeço por isso. Saia da minha oficina." O Heitor deu um passo atrás com o rosto vermelho de raiva e o orgulho ferido. Ao ver o Marcos ali, de pé, ao lado da mulher que ele achou que tinha destruído, ele percebeu que não tinha mais poder naquela oficina, que aquele chão não pertencia mais ao ego dele. Ele caminhou até a porta, mas não saiu em silêncio. Ele saiu praguejando para quem quisesse ouvir. "Pois fiquem aí, se afundem nessa oficina de fundo de quintal. Quando você estiver derrotada, Helena, quando esse lixo aqui desmoronar e você não tiver um centavo no bolso, não adianta me procurar. Não venha batendo na minha porta, implorando por migalhas, porque para mim você morreu." Ele bateu o portão de ferro com força, mas a Helena nem piscou. Ela apenas olhou para o Marcos, trocou um sorriso de cumplicidade e voltou para os preparativos. Porque agora, aquela oficina estava sendo preparada para uma história de sucesso que o Heitor nunca seria capaz de entender. A inauguração foi um sucesso. O nome da fachada brilhava: Oficina da Helena. Não era apenas uma oficina mecânica, era um refúgio de competência e acolhimento. As paredes antes sujas de graxa, agora em tons claros e acolhedores, recebiam flores na recepção sofisticada. O salão estava lotado de clientes, mulheres sorridentes, relaxadas, conversando com mecânicas de uniforme elegante e eficiente. A maior vitória da Helena não foi financeira. Foi descobrir que ela nunca foi velha demais. Ela estava apenas começando a viver sua melhor e mais autêntica versão. Ao encerrar a noite radiante, Helena, de uniforme elegante, viu rostos familiares na multidão. Seus 2 filhos, Lucas e Pedro, retornaram. A vida na mansão de Heitor, com a frieza de Gabriela e a ausência do amor materno, os ensinaram uma lição dolorosa. O dinheiro não substitui o afeto.
Eles voltaram pedindo perdão, e o abraço de Helena, misturado com lágrimas de alegria, sutilmente presenciado por um Marcos respeitoso ao fundo, selou o perdão, mas a noite ainda reservava mais luz. Após a saída dos filhos, Helena e Marcos organizavam a oficina, agora empoeirada de alegria. Em um esbarrão bobo e sem querer, os olhares se cruzaram profundamente. O silêncio da oficina era o palco que o destino preparou. O Marcos deu um passo à frente, com o olhar de quem finalmente chegou ao fim de uma longa jornada. Ele segurou as mãos da Helena e a voz dele vibrava como uma emoção presa por décadas. Helena, hoje você conquistou o seu lugar, mas eu preciso te confessar o que me trouxe até aqui. Eu passei 30 anos te procurando, em cada rosto, te esperando em cada olhar. Ele respirou fundo, os olhos fixos nela, revelando a verdade guardada. 30 anos atrás, eu era aquele rapaz que bateu na porta da oficina do seu marido. Ele me negou, mas você, Helena, me deu o que ninguém mais deu. Você segurou nas minhas mãos e me disse, não perca as esperanças, você vai conseguir. Seus olhos vibravam amor. Eu nunca esqueci aquele olhar. Eu vivi em busca daquele olhar da mulher que me deu a vida naquele dia. A Helena sentiu o chão tremer. Ela lembrou de como viveu todos aqueles anos iludida, acreditando que o Heitor era o seu único porto seguro, sem perceber que ele apenas a diminuía. O Marcos continuou, com o coração na mão. Desde o dia em que você entrou naquele curso, minha espera acabou, Helena. Você me faria o homem mais feliz do mundo, se me deixasse ser seu namorado. Você me quer também? A Helena, com aquela doçura meiga que agora brilhava como uma nova determinação, sorriu. Ela percebeu que a ilusão tinha acabado e a vida real estava ali na sua frente. Ela tocou no rosto do Marcos com delicadeza. Sim, Marcos, eu seria imensamente feliz tendo você ao meu lado. Você não me deu apenas uma profissão, você me ajudou a me reencontrar, a sair daquela ilusão que me cegava. Eu não quero mais soltar a mão do homem que me procurou por tanto tempo. O Marcos envolveu a cintura dela com um cuidado infinito. Ali, no meio das ferramentas que simbolizavam a nova vida dela, eles se beijaram. Foi um beijo que selou o fim da procura dele e o despertar dela. Um beijo de quem sabe que, a partir de agora, a estrada é uma só. Sobre o sol dourado de um pôr do sol, que parece abençoar cada escolha feita, Helena e Marcos celebraram a maior de todas as vitórias. A paz. Aos 50 anos, com a sabedoria de quem já enfrentou tempestades entre taças e champanhe, eles brindam não apenas o amor, mas a um novo capítulo. Marcos tornou-se o parceiro dela na vida e o braço direito nos negócios. Juntos, transformaram o sonho em um legado, provando que nunca é tarde para reconstruir o que é sólido. E ali, com aquele lindo entardecer, eles selam com um beijo o recomeço e o sucesso, com a certeza que a vida está apenas começando. Agradeço a você que acompanhou essa linda história. Em breve, teremos muitas histórias para vocês.